Olá, eu sou o psicanalista, educador e escritor Geraldo Peçanha de Almeida. Nossa conversa de hoje é sobre as linguagens e o trabalho com linguagens na educação infantil. Como trabalhar as múltiplas formas de linguagem no espaço de educação infantil. Vamos juntos? Olá! Quem está acompanhando a BNCC, quem está atualizado na BNCC, deve ter observado a constância da expressão trabalhar com as múltiplas formas de linguagens. Essa expressão, que não pode passar despercebida para educadores, tanto do infantil, quanto do fundamental, quanto do médio, ela ganha uma importância muito grande quando se fala de educação infantil. É urgente que os educadores passem a considerar o tamanho da importância da multiplicidade de linguagens na educação infantil. Linguagens no plural. Quando a gente fala em linguagens, nós não estamos falando de espanhol, inglês, português. Isso também são formas de linguagem, mas são línguas. Os sistemas de linguagem, eles são linguagem pictórica. A linguagem pictórica são os desenhos. Primeiro sistema de linguagem é a linguagem pictórica, os desenhos, as fotografias, as ilustrações, as representações. É o mais extraordinário sistema de linguagem para ser usado na sala de aula da educação infantil. Esse sistema de linguagem pictórica é formado por uma junção de signos. Signos são aqueles elementos sozinhos capazes de transmitir uma mensagem ou informação com sentido completo. Por exemplo, quando alguém diz para mim, Geraldo, você está bem? E eu faço isso daqui, é um único signo capaz de dizer para outra pessoa, o Geraldo está bem. É essa junção de signos, essa junção de elementos que forma a linguagem pictórica. Então, educadores e educadoras da educação infantil comecem a dar importância muito mais do que a gente deu até hoje para essa atividade de linguagem pictórica, porque ela está em todos os momentos da vida, em todos os instrumentos de tecnologia e no dia a dia das crianças. Eles têm uma facilidade enorme. Basta observar os alunos autistas, o trabalho que é feito com imagem, a sequência educativa a partir do uso da imagem e o resultado positivo que isso traz para o aluno, para a escola e para o aprendizado. Então, a linguagem pictórica é o primeiro sistema de linguagem que deve ser trabalhado muito, muito, muito na educação infantil. E esse sistema de linguagem é para trabalhar o conteúdo, o registro do conteúdo e a avaliação desse conteúdo. Olha o que eu estou dizendo nesse momento. Com a linguagem pictórica, com o desenho, a representação, a fotografia, a imagem, nós podemos trabalhar o conteúdo, podemos trabalhar o registro do conteúdo e a avaliação desse conteúdo. Exemplo, o ciclo da água. Como que uma criança entenderia o ciclo da água? Para ela entender esse ciclo da água, eu provavelmente teria que mostrar aquele desenhinho. A água do rio corre o dia inteiro por aqui. Aí o sol aquece, aquece, aquece e essa água evapora. Evaporada, essa água condensa em algum lugar e esse lugar condensado fica cheio de água e cai de volta aqui nas plantinhas da terra. Claro que nós mostramos isso em imagem, mas também podemos transformar isso numa linguagem sinestésica, num movimento, numa concretude. A gente coloca lá uma água numa chaleira, numa panela, em cima nós colocamos uma tampa ou uma superfície acrílica ou plástica e conforme essa água vai fervendo, vai criando um vapor e vai condensando ali em cima. E as crianças ligadas vendo aquele processo. Gotinhas pequenas, começa a ficar esfumaçado, daqui a pouco aquilo começa a ficar maior e daqui a pouco a professora tira de cima da panela, aquelas gotinhas começam a cair. Esse é um processo, uma das didáticas, uma das metodologias que nós usamos para a criança perceber o ciclo da água. E trabalha a imagem, a ilustração do livro, trabalha uma imagem que você selecionou da internet. Na sequência, você então gostaria que a criança apresentasse esse conteúdo, que ela pudesse registrar esse conteúdo no caderno. Você pode então fazer da seguinte maneira, você pode recortar de um livro ou de uma folha qualquer o ciclo da água.
Você recorta a parte onde a criança, onde tem o rio, a parte onde tem a nuvem, a parte onde tem o sol, mistura todas elas e a criança precisa colocar na ordem cronológica dos movimentos. A ordem cronológica do ciclo da água é o quê? Primeiro chove, então você põe tudo em cima da mesa, as crianças vão lá e organizam o ciclo da água pela imagem, pela linguagem pictórica. Organizado isso pela linguagem pictórica, a criança então pode se sentar lá na carteira e o professor ou a professora gostaria de fazer a avaliação no final do dia. Será que o meu aluno conseguiu, de fato, apreender o que é o ciclo da água? Com esta mesma linguagem pictórica, ele vai fazer a avaliação dele, que é o registro daquilo que ele aprendeu. Dá para ele uma folha em branco, dia 4, por exemplo, ou um caderno sem pauta, e diz para ele, meu amor, representa para mim o ciclo da água com giz de cera, com tinta, com lápis, com o material que você quiser, me representa o ciclo da água por completo. Então ele vai desenhar o rio primeiro, e ele vai desenhar o sol lá em cima do rio, aquecendo o rio, e ele vai desenhar a evaporação, subindo, ele vai desenhar a nuvem condensando, e ele vai desenhar a nuvem jogando a chuva ou desprendendo a chuva para as plantas que estão na terra. E se o aluno erra, se o aluno se confunde nesse processo, lembre-se, da mesma forma que lá no futuro, em linguagem gráfica, ele vai ter a oportunidade de reestruturar o texto, no início, quando o professor trabalha a linguagem pictórica, tem que ser dada ao aluno a possibilidade dele reestruturar o desenho. Sim, os alunos têm que reestruturar desenho. Então, imaginem vocês que o meu aluno faz lá uma ilustração sobre o ciclo da água. Ele desenha qualquer ilustração, uma coisa assim. Ele fez a reestruturação, fez a representação do ciclo da água. Você percebeu que ele trocou a ordem dos processos. Este material que ele tem vai dar origem ao segundo material dele, que é quando ele apresenta para o professor. Então você coloca assim do lado o que ele fez inicialmente e dê a ele a oportunidade dele corrigir, portanto, reestruturar a imagem que ele fez ali. Conversa com ele antes na oralidade, perceba com ele se ele realmente entendeu aquele processo todo que você já fez e então ele vai olhar no desenho e vai trocar onde é que ele confundiu o processo. É essa maravilha de pedagogia, de didática do professor que vai usar a linguagem pictórica, o desenho, a representação, a imagem, a figura, para que o aluno possa desenvolver conhecimento. Ao final desse processo todo que eu apresentei, o aluno saberá o que é o ciclo da água. Não escreveu uma só palavra, não leu uma só palavra, não precisou ver vídeo na internet, mas construiu, usando apenas a linguagem pictórica, todo o conhecimento que ele precisa. Portanto, educadores e educadoras, quando a BNCC diz trabalhar a multiplicidade de linguagens, as linguagens a serem trabalhadas na escola são no mínimo 5. Na ordem de importância, linguagem pictórica para a educação infantil é a primeira, essa que eu estou explicando. Na sequência tem a linguagem sonora, né, que entra a oralidade, a rota fonológica, a música, a contação de história. Terceiro sistema de linguagem é a linguagem sinestésica, o movimento, a concretude. Tá? Depois vem a linguagem midiática, dos computadores, tablets. E por último, a linguagem gráfica, letras e números. Todas essas linguagens, no mínimo, porque tem outras linguagens, como a corporal, né? Usada no balé, na pantomima, no teatro, na expressão corporal, mas no mínimo a sala de aula da educação infantil deve trabalhar com estas 5 linguagens. E no mais, como eu sempre digo, educar é um ato de persistir com delicadeza.